Olá pessoal, o meu nome é Inês, eu sou psicóloga de primeiro mérito e hoje venho contar-vos quais são os sintomas físicos da ansiedade. Ou seja, quais são os sinais de alerta ao nível físico que nós precisamos estar atentos para detectar o aumento da ansiedade. Em primeiro lugar, é importante distinguir o que é uma ansiedade normal, ou seja, o que é uma ansiedade que nós todos sentimos, ou o que é uma ansiedade que pode ser patológica, ou seja, uma ansiedade que pode realmente representar um problema para nós. E estes critérios que nos fazem distinguir uma da outra são frequência e intensidade. Ou seja, uma coisa é nos sentirmos ansiosos um dia, é perfeitamente normal quando temos algum momento específico ou quando temos algo que nos preocupa ou algo que é importante para nós. Outra coisa é nos sentirmos ansiosos todos os dias. E aí é que está o problema. É aí que nós precisamos de ficar atentos à ansiedade. E portanto, hoje eu venho falar-vos um pouquinho sobre os sinais de alerta para nós detectarmos esse aumento da ansiedade. O primeiro grande sinal de alerta é ao nível do nosso cérebro. Ou seja, quando nós detectamos alguma coisa que nos deixa ansiosos, nós ficamos muito atentos a isso. O nosso cérebro enxerga determinada situação como um perigo para nós. E, portanto, toda a nossa atenção é voltada a essa situação de perigo. E a partir daí, o que é que o nosso cérebro diz ao nosso corpo? Que nós precisamos de ficar preparados para reagir a essa situação. E, portanto, o nosso cérebro diz aos nossos músculos que são o segundo sinal de alerta, precisam de se proteger. Os nossos músculos ficam mais duros, ficam mais enrijecidos. Porquê? Porque ao nós termos uma situação como perigosa, os nossos músculos precisam de reagir a essa situação perigosa. Portanto, quando ficamos mais ansiosos, nós tendemos a ficar mais tensos. Muitas vezes nós ficamos com dores nas costas, ficamos com dores aqui no pescoço, dores até na mandíbula depois de uma noite de sono. Portanto, o segundo grande sinal de alerta é esta tensão muscular. Ou seja, o nosso corpo fica sempre tenso e nós temos muitas vezes dores musculares que não sabemos a causa. O terceiro grande sintoma físico e sinal de alerta é ao nível da respiração. Quando ficamos mais ansiosos, a nossa respiração tem tendência a aumentar. Nós hiperventilamos, que parece um palavrão, mas não é. Ou seja, a nossa respiração começa a ser mais frequente. Nós começamos a inspirar de forma mais frequente e muitas vezes até a sensação de que a nossa respiração não fica completa, parece que o ar não preenche completamente os nossos pulmões, pode existir. Portanto, quando nós começamos a hiperventilar, entra muito mais oxigênio do que dióxido de carbono no nosso corpo e nós muitas vezes podemos até ter uma sensação de tontura, de quase que desmaio. Portanto, esta respiração acelerada é também um sinal físico de ansiedade. E o último sinal físico de ansiedade é o nosso coração a bater muito depressa. Como eu falei anteriormente, quando nós ficamos ansiosos com alguma coisa, o nosso corpo acha que tem que se defender, que tem que reagir a isso. E, portanto, o nosso coração recebe a mensagem: tens que bombear sangue para todo o lado, para os músculos, para o cérebro, para tudo. Para quê? Para que a qualquer momento essa situação de perigo exista e eu possa reagir a ela, eu tenho que estar pronto. Portanto, o nosso coração começa a bater sangue, a bombear sangue por todo o lado, de forma muito mais acelerada do que numa situação normal. Portanto, o nosso batimento cardíaco fica muito mais intenso do que ficaria normalmente. Muitas vezes a nossa pressão arterial sobe e esse também é um sinal de alerta muito típico do aumento da ansiedade ou até de uma crise de ansiedade.
E portanto, a atividade que eu proponho é tire 2-3 minutos por dia, por exemplo, antes do almoço, ou por exemplo, no meio da tarde, ou até no final da tarde. Tire 2-3 minutos por dia. Não precisa de mais que isso. E escute o que o seu corpo diz. Perceba, a minha respiração está normal ou está acelerada? O meu coração está com batimento cardíaco normal ou com batimento cardíaco acelerado? Os meus músculos estão tensos, estão rígidos e, portanto, eu posso ter dores musculares por conta do aumento da ansiedade. Escute o que o seu corpo diz. O corpo é o nosso melhor ditador de respostas. Portanto, escute o que o seu corpo lhe diz e perceba se esses sinais de alerta estão no seu dia a dia e até que ponto é que eles podem realmente interferir na sua rotina diária. Espero que tenha gostado e, em mérito, cuidando de você.